Acordar no meio da noite com a bexiga prestes a estourar é uma coisa que realmente odeio. Primeiro, que levantar sonolento de madrugada é uma merda. Segundo, que sou uma pessoa extremamente azarada. O que isso tem a ver? Você se pergunta. Pode parecer uma conversação sem sentido, mas irei explicar de uma maneira que lhe fará entender. Eu moro com meus irmãos em uma antiga casa que nossos avós nos deixaram de herança. Algo extremamente bom, pois não tenho dinheiro, nem mesmo para um cômodo minúsculo, aonde o único espaço, um colchão no chão, preenche por completo o quarto. Estava desempregado e tinha acabado de sair de uma relação conturbada. Eu não vi problema em dividir um espaço com meus 3 irmãos. Eu e eles nos davam muito bem, coisa rara entre irmãos. Éramos todos adultos. Bem, eu fiquei com a parte de fazer o almoço e o jantar. Como eu estava sem emprego, era a forma que eu encontrei para ajudar eles. A casa é espaçosa, com 5 quartos, uma cozinha, sala de estar e uma garagem que pode acomodar 2 carros. O problema mesmo sempre foi a questão do banheiro. Veja bem, temos 2 banheiros. Um fica no corredor, próximo ao meu quarto, enquanto o outro apenas nos fundos da casa. Isso significa que se você estivesse muito apertado e o primeiro banheiro estivesse ocupado, você teria que dar toda a volta até os fundos, destrancar uma porta e atravessar o jardim para acessar o outro. Já era chato fazer isso pela manhã. Imagina no meio da madrugada, quando o que você mais quer é voltar e cair nos braços de Morfeu. Já a outra coisa que preciso lhe falar sobre a segunda instalação sanitária da casa é que não é nem um pouco acomodadora. Enquanto o primeiro tem azulejo na parede, um teto com forro pintado de cor branca e um chuveiro com uma boa impressão, o segundo parecia mais uma obra não acabada. Paredes para rebocar, um telhado quebrado e uma pia e o chuveiro que não funcionava. A única coisa ali que funcionava era o vaso sanitário antigo, com seu barulho ensurdecedor quando você dava descarga. Sério, era um barulho tão alto, o suficiente para tirar o modo sonolento e lhe trazer de volta à realidade. Eu penso que meus avós estavam planejando esse segundo banheiro, mas morreram antes da obra ficar completa. Em minha infância, meus pais sempre traziam meus irmãos e eu para passar as férias nessa casa e visitá-los, mas eu não me recordo de um segundo sanitário. Talvez fosse mesmo algo meio recente. Vovó tinha morrido primeiro e vovô não conseguiu aceitar a partida da esposa, entrando em um estado profundo de depressão. Em uma manhã, um dos empregados o acharam sem vida, quando foram o acordar para tomar seu remédio. Bom, deveria ser 2 da manhã quando levantei apertado para usar o banheiro e vi que meu irmão tinha chegado primeiro. Troca, resmunguei. Até esperei um pouco, mas o idiota estava com problema de estômago. Iria demorar mais do que deveria. Não tinha jeito. Fiz o caminho todo até o maldito cômodo dos fundos, a fim de me aliviar. Procurei o interruptor para acender a luz. Depois fechei a porta. Caminhei até o vaso e fiz o que tinha vindo fazer. Me lembro de ter olhado para o teto, observando as telhas com teias de aranha e buracos feitos pelas brigas de gatos dos vizinhos. Se um dia eu conseguisse um bom dinheiro, poderia mandar ajeitar tudo, deixar o lugar mais aconchegante, pelo menos. Eu puxei a corda da descarga, ouvindo aquele som alto dos infernos. Eu fui uma direção à saída, pretendendo lavar as mãos na torneira do jardim, pois como eu disse antes, a pia dali não funcionava. Imagina a minha surpresa quando puxei a porta e ela não abriu. Eu não a tinha trancado, e nem era possível. Ah, eu esqueci de dizer, mas a única maneira de trancá-la era pelo lado de fora. Eu cogitei na hipótese de um dos meus irmãos estar tentando me pregar uma peça. Aqueles idiotas gostavam de fazer esse tipo de coisas. Hahaha, muito engraçado. Agora abra a porta, digo tentando entrar na brincadeira. Bem, sem resposta. Vamos, abra a porta. Eu levo meu tom de voz e novamente sem resposta. Eu começo a coçar a cabeça rapidamente.
Uma mania que eu tenho quando começo a ficar nervoso. E se não tivesse sido eles? Esses pensamentos passavam em minha mente. Mas não poderia ser isso. Que poderia ter feito tal coisa? Se não um deles. Um invasor? Talvez. Um ladrão que entrou na casa, às escondidas, e me trancou aqui dentro para não ter que se preocupar com um dos irmãos. Que droga. Pensei em muitas coisas, mas nada parecia encaixar. O pior de tudo era que não adiantaria o quanto eu berrasse. Os quartos dos meus irmãos eram bem distantes. Eles não poderiam me ouvir. A solução que encontrei foi tentar arrombar aquela porta. Eu tomei impulso. Estava prestes a colocar aquela ideia em ação. Mas antes que pudesse fazê-lo, a luz piscou, deixando tudo escuro por aproximadamente 5 segundos. Meu sangue gelou. Uma pontada em minha cabeça me fez dar um gemido baixo de dor. Foi tudo muito estranho. Eu me sentei no chão, perto de algum escombro que ali tinha. Pedaços de parede, resto de entulho, possivelmente deixado por meus avós. Calma. Tenho que lembrar os outros de me ajudar a limpar isso aqui. Sussurro para mim mesmo, me referindo a meus irmãos. De repente, minha mão tocava um pedaço de papel, em meio à bagunça. Eu ainda estava me recuperando daquela estranha dor de cabeça de antes. Logo, a ideia de arrombar a porta tinha ficado para depois. Sentado naquele canto, nem um pouco amigável, trago o papel para minha visão, vendo as letras escritas com uma caneta de cor vermelha. Trago o prato com um pequeno animal morto. Um lagarto ou um camundongo são as melhores opções. Entretanto, com um camundongo são altas chances de sucesso. Sem janela, isso é muito importante. Leia o que eu enviei em voz alta. Quando tudo estiver pronto, você saberá quando funcionou. E lembre-se, 5 vezes é o suficiente. Não entre mais no cômodo depois disso. Não entre. Agora, aproveite e mate sua saudade. Eu fiquei completamente confuso, pensando que tudo não deveria ser mesmo um tipo de brincadeira. Meu coração quase parou quando virei o papel. Tinha uma coisa a mais escrita do outro lado. Se você desobedeceu e entrou no cômodo mais de 5 vezes, pode ter ficado confiante que nada aconteceu. Mas, quando você menos esperar, a porta trancará. Isso acontecerá em algum momento após passar o número de vezes. Pode ser logo que quebrar as regras, ou pode demorar um pouco. Caso aconteça, espere que aquele que você prendeu no cômodo se manifeste. Ele estará sozinho, trancado. É culpa sua. Preferiu trancá-lo ao invés de deixá-lo descansar em paz. Ele quer a sua companhia agora. Implore. Talvez tenha sorte na primeira. E caso tenha, lembre-se, nunca mais volte. Antes que eu pudesse demonstrar alguma reação, escuto passos em minha direção. Levanta a cabeça. É a vovó. Eu, pelo menos, é o que eu penso. É o que eu acho. A senhora alegre da minha infância tinha agora um olhar cansado. Seus olhos grandes e arregalados pareciam afundados em seu rosto, sendo devorado pelo excesso de pele na face envelhecida. Oh Deus! Oh Deus! Abri a boca para falar, mas nada saía, nem um mísero som. Não conseguiria parar de tremer. Meu corpo agia por vontade própria. Não obedecia mais aos meus comandos. Todas as informações demoraram para chegar até meu cérebro. Não sei quanto tempo eu encarei, até finalmente lembrar daquela palavra. Implore. Eu consegui falar. Na verdade, eu implorei. Falei de tudo para quem quer que fosse me deixasse partir. Eu não tinha nada a ver com aquilo. Nem sabia que esse tipo de coisa acontecia aqui. Já a entidade, ela sorriu largamente, como se estivesse se alimentando do meu sofrimento. Não,
Aquilo não era a vovó. Não poderia ser. Era algo que usava sua pele, com o objetivo de enganar. O rosto distorcido e seu sorriso macabro foi a última coisa que eu vi quando a luz apagou de vez. Era de manhã, quando acordei com meus irmãos me balançando e gritando meu nome. A porta tinha finalmente sido aberta. Eles me ajudaram a levantar. Me levaram até a cozinha. Sentei-me em uma das cadeiras e contei tudo o que tinha acontecido. No começo, achava que eu estava brincando. Entretanto, a minha palidez e o pavor que tive quando um deles afirmou que iria até o banheiro procurar o tal pedaço de papel os fizeram acreditar em mim. Eu decidi sair da casa 3 dias depois deste ocorrido. Ficaria na casa de um amigo até arranjar um emprego. Eu queria distância daquele lugar e aconselhei meus irmãos a fazer o mesmo. Nunca mais voltei. Hoje, pensando sobre isso, entendi que vovô amava a vovó. Amava-o bastante para se iludir que veria outra vez fazendo aquele tal ritual, trancando sua alma em um cômodo. É uma pena, pois aquilo nunca foi ela. Muito obrigado, fiquem bem, fiquem seguros.